Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós teremos a nossa correção da semana 1, PET 1, do segundo ano do ensino médio. Bom, o tema da nossa correção de hoje é a respeito dos elementos das artes visuais. Como nós já vimos em aulas anteriores, a arte é a expressão, é a forma que o ser humano utiliza para expressar todos os seus sentimentos. E dentro da arte, nós vamos ter vários eixos temáticos, como as artes visuais, a dança, o teatro, a música, o audiovisual. E hoje nós iremos abordar os elementos que vai compor aí as artes visuais. Bom, nós temos diversos elementos, cada um tendo a sua importância dentro da arte, como por exemplo o ponto, a linha, a forma, a cor, a figura, né, a textura, enfim, são vários elementos para compor aí as artes visuais. Eu tenho uma aula aqui no canal onde eu explico detalhadamente a função de cada um desses elementos, bem como a sua composição. Então, vale a pena vocês conferirem, tá? Eu tenho certeza que vai ser de muito proveito, ok? Bom, pessoal, já na questão de número 1, nós vamos ter aí uma cruzadinha. São 10 palavras e cada uma dessas palavras vai estar envolvendo aí essa questão dos elementos visuais. Na horizontal, nós vamos ter 5 questões. A número 5, por exemplo, vai falar a respeito da impressão produzida no olho pela luz. Então, como nós sabemos, nós observamos, nós enxergamos as cores por conta da incidência da luz. Assim sendo, essa questão número 5, nós vamos ter a cor como resposta. Na questão de número 7, nós temos o seguinte: elas ocupam lugar no espaço, elas são usadas na arquitetura, nas esculturas e nos objetos utilitários. Bom, nós estamos falando aí a respeito do espaço, certo? Dentro da arte, eu vou ter uma composição que ela pode ser tanto bidimensional, onde nós vamos ter ali uma determinada superfície plana, onde nós vamos ter altura e largura. Então, a representação do espaço bidimensional vai ter altura e largura, como por exemplo a tela de uma determinada pintura. E nós também iremos ter a tridimensão, que seria altura, largura e profundidade. Geralmente nós vamos observar isso em uma determinada escultura, em um determinado objeto, em uma determinada arquitetura, ok? Então, nós vamos ter a questão de número 7 como sendo aí a palavrinha correta, tridimensional. Na questão de número 10, é uma sensação visual ou tátil. Nós vamos ter a textura, que é um elemento visual extremamente importante. Quando a gente fala a respeito da textura, nós estamos falando algo que é bem interessante, porque a textura ela vai ter aquela espécie de relevo em sua superfície. Quando você toca, você consegue sentir. É muito interessante que existem quadros, existem pinturas que se você tocar levemente por cima, você vai conseguir sentir uma textura. Às vezes você consegue sentir os traços do pincel, dependendo da quantidade de tinta que a pessoa aplicou em uma determinada tela, tá? É bem interessante isso. Assim bem como vários outros objetos que são feitos artesanalmente, que você pode tocar e sentir inúmeros tipos de texturas, como uma textura mais lisa, uma textura rugosa, macia, áspera, ondulada, enfim, é uma infinidade, um leque muito grande. Bom, nós vamos ter também as perguntas, né, as palavrinhas na vertical. Então, a número 1 diz o seguinte: organização ou arranjo dos elementos de acordo com alguns princípios. Então, quando eu tenho uma determinada obra de arte, tudo aquilo que foi organizado para compor aquilo ali, nós vamos chamar de composição, ok? 2. Construídas pela utilização das linhas, são ajustadas de maneira a criar um espaço organizado. Vai ser justamente as
figuras. Questão de número 3, formada pela união de várias linhas dispostas de forma a contornar um espaço vazio. Eu vou ter a forma, eu tenho uma linha. Quando eu encontro as duas extremidades dessa linha, eu vou ter automaticamente uma forma. Na questão de número 4, representação do espaço tridimensional em uma superfície, né? Uma superfície plana, que vai ser o bidimensional. Na questão de número 6, menor unidade perceptiva que o nosso olho pode ver, que vai ser justamente o ponto. Na questão de número 8, os perfis e contornos de um objeto. Nós vamos ter aí a linha. E por fim, na questão de número 9, expressão artística que é captada pela visão, que é justamente a arte visual. Bom, já na questão de número 2, nós vamos para uma questão mais prática. Associe os elementos das artes visuais à imagem que tem predominantemente a utilização desse elemento. Então, percebam, tem muitas pessoas confundindo essa questão aqui. Então, nós temos 4 elementos visuais aí. Nós temos o ponto, a linha, a forma e a textura, certo? Cada um desses elementos, ele vai se fazer mais presente, predominantemente, em uma dessas imagens. Então, nós temos 4 imagens e nós iremos associar qual desses elementos tem uma predominância maior em cada uma dessas imagens. Primeiramente, nós estamos observando aí uma obra de Georges Seurat, tá? Observe que nessa obra nós vamos ter uma predominância maior do elemento visual, que é o ponto. Observe que nós estamos com uma obra onde nós vamos ter uma técnica aplicada, que é a técnica do pontilhismo. Nessa videoaula que eu indiquei para vocês aqui na descrição deste vídeo, vai falar muito a respeito desse artista e dessa técnica que ele utiliza, fazendo pequenas pinceladas, né, com pontos na sua obra, formando aí uma obra visual muito bacana. Na segunda imagem, nós vamos ter a imagem do Congresso Nacional, onde nós vamos ter a forma como sendo o elemento visual predominante. Observe de forma bem clara aqui que nós vamos ter esses contornos que vão estar fechados, dando aí essa forma ao desenho, certo? Agora aqui nós vamos ter uma imagem, observe que aqui nós vamos ter uma profundidade. E essa profundidade aqui, toda essa sensação que essa imagem nos transmite, vai ter como elemento predominante a textura. Se essa obra aqui estivesse diante de nós, a gente conseguisse tocá-la, vocês iriam perceber que ela vai ter aí várias elevações, que vai dar uma sensação tátil bem diferenciada, ok? E por fim, nós vamos ter uma obra de Kandinsky, onde nós vamos ter como elemento predominante a linha. Isso porque nós vamos ter aqui as cores, né, bem vívidas, e nós vamos ter também linhas dispostas aí na sua pintura de forma talvez aleatória, não fechada, e que é bem característico aí deste elemento visual, ok? Bom, pessoal, essa era a nossa correção de hoje. Eu espero que vocês tenham tirado proveito. Não deixe de assistir essa videoaula que eu trago para vocês uma explicação detalhada a respeito dos elementos visuais. Eu não vou trazer nessa aula, nessa correção, porque senão vai estender muito o vídeo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no canal, pois semanalmente eu vou trazer as correções dos PETs e que eu tenho certeza que vai ser de ajuda para vocês. Não deixe de deixar o seu like e a gente se vê aqui na nossa próxima correção. Um forte abraço e até!